No episódio de hoje, nós vamos estar conversando com a professora Tatiane Afonso, que é esteticista e acupunturista, não é isso? Isso. Professora, conta um pouquinho da sua trajetória, né, dentro da estética, conta um pouquinho do seu trabalho pra gente. Tá bom, obrigada, Cláudia, pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Para nós também. Essa parceria aí de longas datas, né? Muito bom receber você aqui, viu? Obrigada. Sou Tatiane Afonso, né, esteticista há 10 anos e também acupunturista, aromaterapeuta, né, trabalho bastante com as práticas integrativas. E a luz, né, ela entrou na minha vida já lá nos conhecimentos de estudante. E foi muito interessante, porque quando eu vi aquela luz, eu falei, o que isso aí vai fazer, né? Sim, eu acho que todo mundo algo muito ingênuo assim, da minha parte. Todo mundo questiona. Exatamente. E então a gente foi para as práticas com a luz e aquilo já me encantou, porque eu vi praticamente um resultado imediato. A gente estava fazendo limpeza de pele, né, e associou com, na época, a luz azul. E eu fiquei, meu Deus, olha essa pele como ficou. Então aquilo já me encantou muito. E a partir daí, paixão, né? Vamos estudar, vamos ver como de fato funciona. E a gente está estudando até hoje, né? Sim, não para. Porque é um processo de atualização constante. Assim, na estética, quais são as luzes, quais são, né, os tipos de luz que vocês mais usam? Qual a diferença entre eles? Se você puder explicar. Na estética a gente usa praticamente assim, as principais, né? Temos âmbar, né, o vermelho, o infravermelho, azul e violeta. Então, essas luzes são as que a gente mais usa, né? Tanto no laser quanto no LED. Professora, quando a gente fala de laser e LED de baixa intensidade, o que exatamente nós estamos falando? Bom, nós estamos falando da luz, né, de uma onda eletromagnética que, em contato com o nosso tecido, né, com a nossa pele, ela vai ter ações específicas. Nós temos na pele estruturas que são cromóforas e que são absorvedoras de luz. Cada cor, vamos colocar assim, né, cada comprimento de onda, cada cor, vai ter uma ação específica nesse tecido. Então eu vou ter uma ação, por exemplo, de regeneração tecidual, de modulação de processos inflamatórios, de síntese de colágeno, de controle das acnes, né? Então cada uma dessas luzes vai ter uma ação específica no tecido. Agora, quando eu falo de laser e LED, eu estou trazendo, então, essa estrutura na pele. Então, quando eu falo da cor, eu tenho ações relacionadas a cada cor. Quando eu falo de laser, essa luz, ela atinge a pele num único feixe, ela é uma única cor e ela tem uma ação mais profunda na pele, mas vai em busca, né, dessa estrutura cromófora. No LED, ele já tem uma ação na pele que ele espalha, né, ele já não é tão profundo na pele. E os feixes são cada um para um lado, eles não são todos organizados como no laser. Então essa é a diferença do laser e do LED, mas a ação terapêutica daquela cor, um exemplo, o laser vermelho ou o LED vermelho, né, eles vão ter ações de processos, em processos inflamatórios, né, terão ação anti-age nesse tecido. Mas como eu vou utilizar, né, na pele que vai ser diferente. Exatamente. Até porque eles atingem profundidades diferentes. Então exatamente. Exatamente. Tá. Então o LED ele é um pouco mais superficial do que o laser, que é mais profundo. Tá. Nossa. E daí a gente está falando de fotobiomodulação, né? Sim, eu ia perguntar aqui, ó. Então, o que é a fotobiomodulação, como ela atua no tecido e nos tecidos, né, da parte dos procedimentos estéticos, né? Aí que a gente vai ficando encantada com a luz, né? Sim. Porque essa luz ela vai ter essa ação em estruturas que são cromóforas na nossa pele. Então, por exemplo, a melanina, né, a nossa cor, nosso pigmento, ele é absorvedora de luz. E daí eu tenho uma luz que vai ter uma afinidade por ela, né? Então, a luz azul, por exemplo, tem uma afinidade ali na melanina. Então vai ter uma ação, né? E daí eu tenho uma ação, por exemplo, de um clareamento de manchas. Nossa, né? Então, cada estrutura vai ter a sua ação. Então, o fóton que vem, né, da luz, né, a bio, porque é celular, e modulação. Então ele vai modular, né, a nível celular, processos inflamatórios, ação, né, em fibroblasto,
ação do controle da oleosidade, o rejuvenescimento, né, o clareamento de manchas. Eu ia perguntar por que essas luzes se tornaram tão populares, você já está explicando pra gente, porque você tem muitos procedimentos, você faz muitos procedimentos com ela, né? É multifuncional e a gente se multi-apaixona, né, por cada cor e por cada ação na pele. Me fala uma coisa, em quais tratamentos estéticos o LED e o laser de baixa intensidade são mais utilizados hoje na estética? Bom, a gente tem várias luzes, né, que são utilizadas, então, né, o vermelho é bem utilizado, o amarelo, o infravermelho, o azul e o violeta. Então, se eu fosse colocar aí, né, em algumas palavras, né, quais tratamentos associados, então, por exemplo, um LED azul, ele vai ter uma ação bactericida, fungicida, umectante, clareadora. Então, eu vou associar, por exemplo, com limpeza de pele, uma pele que é acneica, né, que eu preciso controlar aquela proliferação bacteriana naquele rosto, por exemplo. Então, a luz azul, né, ela vai ser uma luz bem-vinda, porque a bactéria, ela vai ter uma afinidade pela luz azul. Então, a gente consegue, por isso a ação, né, bactericida. Então, a gente consegue eliminar, vamos colocar assim, né, controlar essa proliferação bacteriana e assim a gente reduz, então, esse processo inflamatório e acneico nessa pele. E daí eu já associo, por exemplo, uma luz vermelha, né, um laser vermelho, um LED vermelho, que tem uma ação anti-inflamatória. Então, eu ajudo na modulação do processo inflamatório com a vermelha e com a azul eu estou ali trabalhando esse controle da bactéria. E a luz azul, ela também, ao mesmo tempo, traz uma umectação. Então, eu consigo hidratar essa pele. Então, eu estou ali controlando a oleosidade, eu estou hidratando essa pele, né? Se tiver manchas, e muitas vezes a acne acaba, né, tendo como resultado manchinhas. Então, se eu associo já na limpeza de pele essa luz azul, eu estou também prevenindo, né, trabalhando aí de uma maneira melhor essa pele com relação às manchas, que daí, claro, posso associar depois com os peelings químicos, né, e as luzes. Então, a gente acaba sempre associando a luz com um tratamento ali, ou cosmético, ou de eletroterapia. Então, vamos ver o que mais. Um âmbar, por exemplo, num pré-operatório vai ser super bem-vindo. Então, eu vou colocar silicone. Então, antes dessa cirurgia, eu posso ter sessões de âmbar, né, luz âmbar, para então ter essa síntese de colágeno, já preparar esse fibroblasto, né, na entrega desse colágeno estruturado. Acho que pouca gente sabe disso. Nossa, e é sensacional. Não sabe disso, né? Sim. Eu posso trabalhar também, por exemplo, na tricologia, né, com o laser vermelho, com o LED azul, né, com o laser infravermelho. O LED azul faz na tricologia, por exemplo? Essa seria a mesma questão do bactericida? Também, porque eu preciso daí uma anamnese, né, uma avaliação desse tecido capilar vai me ajudar. Então, ali com o tricoscópio, eu preciso entender como que estão esses folículos, né, e se tem alguma outra coisa envolvida, porque muitas vezes existem N fatores que podem ajudar ali na queda capilar, né? Muitas vezes o estresse, mas pode ser também uma dermatite, né? Pode ser também um couro cabeludo que está extremamente oleoso. E se eu entro com um azul, por exemplo, num couro cabeludo oleoso, eu estou controlando essa oleosidade, estou trazendo umectação para esse couro cabeludo. Associo com o vermelho, que vai modular esse processo inflamatório que está ali minguando, né? Esse folículo, que está enfraquecendo. Então, associando essas luzes, né, após essa avaliação, então eu consigo ter esse resultado. Que daí, claro, né? Vou associar, por exemplo, com argilas, com óleos essenciais, né, específicos para fortalecer, né, para trabalhar fibroblasto, enfim. Então, são técnicas associadas nesse tratamento que dá um resultado sensacional. E quanto antes a gente entrar, né, com esse tratamento preventivo, no caso, a gente vai ter um resultado bem melhor. Por exemplo, outro dia me perguntaram sobre rosácea. Como é que você trataria a rosácea? Como é tratado com a luz, né? Com a luz. Então eu posso associar, colocaria um Elib, né? Um Elib vai estar ali presente para justamente ajudar nesse processo inflamatório, né? Vai trabalhar lá na célula. A luz vermelha, né? Ela tem a afinidade pela hemácia. Então eu estou trabalhando nessa nutrição, né, que é celular. Então eu estou indo lá na mitocôndria, eu estou trabalhando ATP, eu estou gerando energia. Então eu estou trabalhando nessa questão, então eu estou fazendo de um modo sistêmico, né, essa ação no corpo. Então não é um benefício só na pele, né, já é geral. Então
eu consigo trabalhar um ILIB, eu consigo usar o vermelho sobre, né, o local que tiver essa rosácea, posso associar outros procedimentos estéticos também. Eu posso dizer que o ILIB vai potencializar esses outros, Com certeza. Com certeza, vai ajudar. Tratamentos, né? Sim, vai ajudar de modo sistêmico esse organismo a responder melhor, né, a esse estresse, a esse processo inflamatório, né, porque ele está aparecendo aqui, sim, mas ele está de modo geral no corpo. Você percebe a diferença na resposta clínica quando essas tecnologias são associadas a outros recursos estéticos? Sensacional, sensacional. A gente consegue associar o tratamento com laser e LED em praticamente todos os procedimentos estéticos, né? Então, se eu começasse a falar do ELIB, né, que está aqui do nosso lado, o ELIB, a gente pode estar fazendo um tratamento e já deixar a pessoa ali, né, recebendo essa luz vermelha que vai estar sendo irradiada, né, que já vai estar sendo uma ação sistêmica nesse corpo, né, através ali dos glóbulos vermelhos, né, das hemácias. Então eu vou ter uma ação já de anti-aging, por exemplo, né, associado com o tratamento que eu estou fazendo, sei lá, uma limpeza de pele, estou fazendo um tratamento de tricologia, ou até mesmo uma massagem, uma drenagem, né? E claro, também consigo associar em procedimentos pré-operatório, né? Eu consigo preparar o tecido, né, para aquele momento da cirurgia. Então, se eu vou ter, por exemplo, um aumento de volume numa região, né, eu consigo fazer um tratamento com a luz que vai preparar esse tecido para na hora que então ele esticar, né, devido a esse aumento de volume, ele não vai sofrer tanto, por exemplo, com estrias. Essa é uma informação super importante que eu acho que pouca gente sabe. E é importante entender, né, a ação de cada luz, para daí então eu conseguir ter um raciocínio clínico sobre o que eu preciso fazer. E eu consigo também personalizar. Né? Não fica aquela coisa padrão, né? Todo mundo é igualzinho, vou seguir protocolos. Até porque né? as pessoas não são igualzinhas. Exatamente. Né? E daí cada um tem a sua resposta fisiológica mediante aquela ação da luz e mediante o tratamento que eu estou colocando, né? Seja com cosmético, seja com massagem, seja com outras eletroterapias, né, associadas à fototerapia. Então é benefício e sucesso. Nossa, que bacana, que bacana. Ó, quais são os cuidados básicos que um profissional deve ter ao utilizar as luzes, tanto LED quanto laser na estética? Sim, isso é uma informação bem importante, porque muitas vezes, como eu lá no início, né, às vezes pensa que só uma luzinha que não faz nada e pega ali aquela luz e sai disparando, né? Então isso é perigoso, então eu preciso ter um cuidado de onde eu deixo esse equipamento, né? Quem que vai estar próximo, né? Sei lá, deixa perto de um lugar que tem criança, por exemplo, vai uma criança e pega. Então tem que ter esse cuidado, né? Locais com espelho. Existem os equipamentos de proteção individual, né, que eu preciso utilizar, que o meu cliente também vai utilizar no momento da aplicação, para a gente evitar, né, essas intercorrências. E existe também a questão da dose terapêutica, né? Então eu não vou colocar torto à direito, né? Eu vou colocar baseado, né, nesse estudo científico, nessa dose, nesse tempo, no parâmetro do equipamento, né, a potência, no fototipo de pele, né? Então se eu tenho a pele do negro é diferente da minha pele, da sua pele. E daí numa pele negra vai ser pele oriental, né? Exatamente. Diz que é difícil tratar a pele oriental, é verdade? É verdade. Que é muito suscetível a manchas, né? Sim, e a gente tem que ter um cuidado redobrado, né? Então é importante a gente ter esse conhecimento, né? Para evitar lesões, né? E para também o inverso verdadeiro, né? Às vezes pega lá, não sabe usar, não usou no tempo adequado, enfim, N fatores aí, né? Não dá o efeito. Sim. Né? Tô me lembrando aqui de uma história. Pode né? falar. Posso contar? Pode, claro. Em um dos cursos ou aulas, né, que eu dei, uma aluna comentou assim, mas não dá efeito. Eu falei assim, não, mas como que você usou, né? O que você fez? E daí ela me explicou tudo. Eu falei assim, olha, vamos pegar a potência, vamos pegar aqui e vamos fazer o cálculo. E na hora que a gente chegou, então, baseado nas informações daquele X equipamento, precisava, numa área específica, ficar paradinho por pelo menos 40 minutos. Então, você imagina fazer um rosto inteiro.
Eu falei, mas quanto tempo você ficou? Ah, não, eu fiquei 30 segundos em cada. Falei, de fato, né? Não teve resultado, porque não é desse tipo de laser e de LED que a gente está conversando aqui, né? Então, a importância da gente ter esse conhecimento das informações do equipamento, né, de empresas sérias, né, como a DMC, com os equipamentos que a gente tem, né, que vai ganhar no tempo. Então, ali com 30 segundos em cada região, eu estou entregando a dose terapêutica. 40 minutos no local só, complicado, né? Até para o profissional. Exatamente. Né? Para o trabalho, né? Exatamente. E daí a importância, né, da gente então ter esse conhecimento, ter essa capacitação, ter esses treinamentos para de fato, né, utilizar e entregar a dose terapêutica para se ter o resultado esperado. Sim. E aí sim a gente consegue alinhar na expectativa do cliente com a realidade, né? A realidade e a nossa expectativa. Nossa, não tem dúvida. Professora, me fala uma coisa. Enquanto as evidências científicas, as publicações, o material, como a ciência vê, né, a utilização dessas luzes na estética? Tá. Sim, nós somos baseados, né, em evidências científicas, em estudos. Isso dá respaldo para a gente, sim, né, ali nos resultados esperados, até mesmo na aplicação dessas luzes, né. E inclusive a DMC tem um instituto no PEN, né, que também nos dá esse respaldo, né, nos ajuda com essa parte científica. Tem grandes nomes aí envolvidos nesse instituto, né, bem conhecido. E isso nos ajuda sim, tá? Então a gente tem vários estudos científicos na área. E é uma atualização constante isso, né? Não é parado, né? É super atual. Tanto que em cada vez que a gente vai em congressos de estética, né, informações, em treinamentos, sempre tem ali uma novidade, publicações, né? Vão acontecendo, novas publicações, né, vão acontecendo, exatamente. Então isso é bem importante. Me fala uma coisa, da formação do profissional, o que você sugere? Que tipo de formação ou capacitação você considera essencial para o profissional trabalhar com LED e laser? Na estética a gente tem, né, algumas aulas voltadas para essa questão da fotobiomodulação. Já está isso, já é um currículo, a fotobiomodulação faz parte do conhecimento curricular, né? Mas é muito importante que a pessoa também busque, porque vamos colocar, um conhecimento mais raso, né? Então acaba passando ali mais rápido. Então a gente precisa ter essa busca, né, por esse conhecimento. E daí existem os treinamentos, né? Vocês mesmos têm a questão dos treinamentos, workshops, cursos de capacitação voltados aí para aquela área específica, né? Isso não só na estética, a gente poderia falar de outras áreas, né? Então, a enfermagem, odontologia, fisioterapia, né, eles vão ter também esses cursos de capacitação voltados para o uso específico, né? O esteticista tem isso, a estética tem isso, você dá esse curso de capacitação? Temos sim, sim. Então é bacana. Inclusive estamos aí com novos projetos, né? Sim. E vamos dar andamento a isso, porque é importante buscar assim essa capacitação sobre o uso correto da luz para se ter os resultados esperados. Né? Professora, você sabe como a estética é importante hoje no nosso dia a dia, na sociedade em si. Sim. Você sabe o valor, né, que a estética tem. Deixa um recado pra gente, deixa um recado no nosso canal, vamos orientar esse pessoal, né? O recado que eu deixo é quem trabalha com a estética que tenha, né, essa potência como uma parte complementar do tratamento, porque em tudo que se faz na estética a gente consegue associar, né, o benefício da luz, né, o benefício de cada luz nesses procedimentos estéticos, seja para um rejuvenescimento facial, seja para uma redução de medidas, seja no pré-operatório, no pós-operatório também, seja associado com as massagens, o ILIB. Então, todas essas luzes, elas têm o seu benefício e vai potencializar o resultado, né? Então tem coisas que a gente consegue já em cabine, ali na sessão, já ter essa experiência. Como eu um dia fiquei encantada, né, com a luz azul naquela época, junto com uma limpeza de pele. Então tem coisas que a gente já vê na hora esse resultado, né? Então o cliente sai feliz, a gente fica feliz. E tem alguns tratamentos que daí delongam um pouco mais, então precisa ali, né, de sessões semanais, por um período, sei lá, de 3 meses, por exemplo, para a gente chegar nesse resultado, né? E observar, né, qual é a marca que você está
querendo trabalhar, né, esse equipamento de confiança, então pega um equipamento da DMC, né, que daí a gente tem, né, todo esse respaldo, esse parâmetro científico de fato, que então a gente vai ter esse resultado, né, não vai ser um pisca-pisca de Natal que a gente vai estar colocando no nosso cliente, né, vai ser de fato uma ação terapêutica no cliente, e daí sim a gente consegue chegar nesse resultado esperado, né, e todos ficam felizes, né, com os resultados, e é muito bacana quando a gente chega nesse ponto, né, de ver ali os cabelinhos crescendo, né, aqueles fiozinhos todos arrepiadinhos, né, o rejuvenescimento, né, a mancha que vai indo embora, então associar peelings químicos com luzes, por exemplo, então é muito bem-vindo, uma drenagem linfática associada com infravermelho, e a gente vê esse resultado. Vou dar um depoimento para a gente finalizar sobre drenagem. Eu fazia drenagem em uma senhora, e eu sempre usava, né, associado o infravermelho. E por um período acabei não conseguindo atender ela foi atrás de outros profissionais, até que depois ela foi atrás de mim de novo, falou, pelo amor de Deus, consegue um horário na sua agenda, porque nenhuma drenagem é igual a tua. Bom. E daí ela falou, aquele revolvinho que eu ia com o therapy, né? Aquele revolvinho é mágico. Sei o que você faz, sua massagem é diferente, aquele revolvinho é mágico. Então a gente pensa que vai só fazer uma drenagem, mas vai além, sabe? Então você traz ali de fato aquele benefício, aquele alívio, né, junto com a luz quando a gente associa. Não percam tempo, tenham esse equipamento, porque vale super a pena. A gente pensa que vai trabalhar só estética, mas vai além, né? Quantos também que trabalhando ali, até mesmo pela questão do ILIB, nossa, eu tava, sei lá, com a diabetes, às vezes coisas assim, né, de doenças da pessoa mesmo, crônica, né, dores no corpo, fibromialgia, e de repente está tratando uma coisa estética e a pessoa percebe, nossa, mas eu venho aqui no dia seguinte eu fico bem, né, e daí a gente vai falando, olha a ação da luz. Então trazer esse conhecimento ali para o nosso cliente também é importante. Super importante, claro. Então é bacana isso. Então use a luz, né? Pegue todos esses benefícios, tanto do laser quanto do LED, que eu garanto que você vai ter resultados. Professora, obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço, uma honra estar com você. Para nós também. Obrigada. Obrigada. Nós estamos encerrando aqui mais um episódio do nosso podcast. Nos acompanhe no Instagram, no YouTube. Nós sempre teremos novidades.